Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um. Para quem deseja acompanhar, a leitura dessa manhã está presente no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13. Diz assim: E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Palavra do Senhor. Bom dia, amada igreja. Bom dia a todos que nos visitam. Que bom que você escolheu hoje pela manhã vir cultuar o Senhor, o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Essa, sem dúvida, é a melhor escolha que você fez hoje. Amém? Irmãos, é interessante como a palavra de Deus, ela tem nos tocado. E aqui, todas as pessoas que sobem à frente para ministrar a palavra de Deus, para ministrar o louvor, nós viemos aqui com grande temor e tremor, porque sabemos que nós estamos submissos à vontade do Senhor. Então, não é fácil estar na frente do povo de Deus e trazer a mensagem, mas é pela força do Espírito Santo que nós atuamos aqui. Amém? Irmão, hoje nós vamos falar um pouco sobre o seu objetivo e o meu objetivo, claramente. Qual está sendo o seu objetivo? Você e eu, nós temos objetivos claros em nossas vidas, mas será que o nosso objetivo está de acordo com a vontade do Senhor? Será que eu e você, nós estamos conseguindo colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar? Na leitura que o irmão fez, agradeço ele, o Tiago, lá em Tiago, coincidentemente, né? No capítulo 4, a partir do verso 13, Tiago fala, né, o que é a nossa vida aqui, como ponto focal. Estamos planejando muitas coisas, mas será que essa é a vontade do Senhor? E ainda mais, será que nós vamos conseguir? Muito obrigado, viu, gente? Será que nós vamos conseguir fazer todos esses planos que nós estamos pensando que nós vamos fazer, sem a vontade do Senhor? Será que isso é a vontade do Senhor para a sua vida, para a minha vida? O que é a nossa vida aqui na terra? Tiago responde, logicamente, inspirado pelo Espírito Santo, que a nossa vida aqui é como uma neblina. A gente, quando pega a estrada de manhã cedo, a gente trabalha em rota, logo está aquela neblina densa, tenho certeza que todos os irmãos já tiveram a oportunidade de ver. E logo você vai passando assim, e logo ela se dissipa. Ela se dissipa. Olha que interessante como a palavra de Deus, o Espírito Santo traz, como é o nosso tempo de vida aqui. É como uma neblina, né? E logo como uma sombra também passageira. Nenhum de nós podemos falar que a vida ela não é rápida, né? Passa muito rápido. Nós lembramos quando nós éramos pequenos aí, e nós aprontávamos, né? E nosso pai corrigia a gente, aquele negócio todo, e logo você vem aprendendo. E hoje você tem seus filhos, hoje você tem seus netos, né? E passa muito rápido, irmão. A vida, ela é muito rápida, ela não para, né? Aqui, a vida no plano físico, tudo é passageiro. No plano físico aqui, de forma que nós vivemos, tudo isso é passageiro. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, até as pessoas, a condição carnal, física, ela é passageira. Nada disso aqui, irmãos, vai durar para sempre. Nada disso que nós estamos vendo aqui lá fora, a rua, os carros, essas ideologias, essas condições sociais, nada disso. Tudo isso vai passar.
A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela traz definição para todas as coisas. Ela que dá o sentido de todas as coisas, né? A palavra de Deus, ela tem o poder de te mostrar coisas que nenhum olho viu, a não ser Deus, o Espírito Santo e Jesus, lá na criação. Ela vem mostrando para você como foi lá naquela época, como foi na época de Jesus, como está sendo agora. Muitas das coisas que acontecem agora, Jesus já havia nos advertido, já havia nos falado. E a palavra de Deus fala como será a vinda de Jesus em sua glória. Lá em Salmos, irmãos, no capítulo 144, fala que o homem é como um sopro. Eu acho muito interessante como a palavra de Deus ela é completa e ela não se contradiz, e como ela vem assimilando coisas físicas com condição espiritual. Lá ela fala que a vida é um sopro, né? Em nossos dias como uma sombra passageira. O sopro é assim, logo você sopra também e ele dissipa, né? Ele dissipa no ar. E olha que chega a ser poético a forma que Deus coloca aqui, essa passagem nossa pela vida, né? O interessante é que a nossa vida, o nosso fôlego de vida, verdadeiramente é um sopro. Olha para você ver como é que está tudo ligado. A nossa vida, que o nosso fôlego de vida, ele é um sopro. Peço, irmãos, que nós possamos ver lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, no verso 7. Olha que interessante como está tudo interligado, a forma como que o Espírito Santo, ele traz na palavra. Apesar da distância em que as pessoas escreveram aqui, e não foram as pessoas, né? Isso é mais uma prova que o Espírito Santo é que agiu aqui e age através da palavra, né? Como está tudo interligado. Gênesis capítulo 2, no verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Depois que o Senhor nos formou do pó, ele soprou vida em nós. Ele soprou vida e nós nos tornamos alma vivente. Mediante a tudo o que o Senhor fez, ele nos condicionou fisicamente e mentalmente. Porque Deus colocou tudo em causa e efeito aqui na terra. Nós estamos presos numa condição física, né? Pela gravidade, pelo ar que nós respiramos, pela água, a necessidade de tomar a água, do alimento. Então Deus nos condicionou fisicamente e nos deu suporte aqui também para que nós pudéssemos viver. E mentalmente também. Quantas coisas nós aprendemos, né, com a vivência, a maioria das coisas é com a vivência, né? E isso fica guardado em nossa mente. E logo nós sabemos como vamos proceder. O homem, irmãos, e a mulher, certamente, quando nós tratamos de homem, que homem e mulher, nós somos altamente adaptáveis. Nós adaptamos a qualquer tipo de condição. Até nos hemisférios norte e sul da Terra, tem pessoas habitando lá. Deus, ele condicionou o homem para poder habitar todo o planeta. Até no mar tem pessoas que ficam aí 6 meses, 8 meses, num navio, né? Sobrevivendo ali. Então é interessante como que Deus te capacitou para que você pudesse viver e sobreviver. Mediante a tudo o que o homem aprendeu, e nós aprendemos muita coisa academicamente, de forma que os grandes pensadores, as grandes descobertas, ficam anotadas e nós aprendemos isso nas escolas, e isso começa a fazer parte do nosso intelecto, né? E mediante a tudo que nós aprendemos por vivência mesmo, que desde quando nós aprendemos desde pequeno, e nós vemos crescendo, tudo isso é para que nós possamos preservar a vida e viver melhor. Isso tudo, essa adaptação do homem, é justamente para que ele possa sobreviver, para que ele possa viver melhor. Agora, não tem nada que tem o poder de preservar mais a vida do que a palavra de Deus. Irmão, se você seguir o que está escrito aqui na palavra de Deus, a sua vida estará preservada. Tanto a vida física, quanto na condição espiritual, a vida eterna, que é o que nós almejamos, né, o nosso objetivo. Lá em Salmos, no capítulo 119, no verso 93, fala que nunca me esquecerei dos seus preceitos, visto que por eles tens me dado vida. Os preceitos do Senhor, Ele te dá vida, Ele me dá vida. Através dos preceitos do Senhor, nós temos
a plenitude das coisas que Ele tem nos dado, que é a vida, a sobrevivência, né? Mas o homem físico está preso às coisas físicas. E até aquelas pessoas, irmãos, que a condição física do que Deus colocou, a necessidade que Deus colocou, o homem está preso nela. Até as pessoas que ainda não partilham da fé, aonde os seus corações ainda não, o Senhor Jesus não adentrou, até eles partilham desse conceito sem saber. Nós já falamos disso, que o apóstolo Paulo, ele traz a ideia, através do Espírito Santo, logicamente, de uma lei moral que Deus colocou em cada homem e que lhe cobra a consciência e o seu coração. Está lá vamos dar uma lida lá? Em Romanos capítulo 2, no verso 14. É interessante como nada escapa do plano de Deus, da condição que Deus colocou no homem. Olha para você ver, Romanos capítulo 2, a partir do verso 14. Romanos capítulo 2, a partir do verso 14. Quanto, pois, aos gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo. Se ele se atentar, irmão, se o homem lá fora, as pessoas, né, no geral, se ele, mesmo sem ele partilhar da palavra, mas se ele se atentar para essa condição moral que Deus colocou, porque essa condição moral é que preserva a vida. Porque quantas pessoas que nós conhecemos ao longo da nossa vida que não observava limite nenhum? Eu conheci muitas pessoas que não tinham limite, cresceu assim de uma forma, sabe, solta, e as pessoas faziam o que queriam, não escutavam o conselho da mãe, não escutavam o conselho do pai, não escutava as diretrizes do governo, e quantas pessoas perderam sua vida por não seguir um fluxo, uma linha, um conceito moral dentro da preservação do que Deus colocou na sociedade. Porque ninguém está fora dessa lei que Deus colocou. Ninguém, mesmo as pessoas ainda não conhecendo a palavra, elas também estão sujeitas a essas leis que Deus colocou no mundo. Então, quantas pessoas nós vimos que perderam a sua vida porque realmente compravam a sua própria consciência, sabe, e faziam o que queria. Infelizmente, são muitas pessoas. Mas o ponto é que hoje, o que é que você e eu, nós estamos fazendo nesse período, nesse breve período de vida? Quais estão sendo o seu objetivo aqui? A julgar que tudo isso vai passar, que tudo isso é passageiro em nossas vidas. Qual está sendo o seu objetivo pessoal? Você está querendo, irmãos, viajar, conhecer o mundo, esse mundão que Deus permitiu? Você está querendo aproveitar todas as coisas boas que Deus permite que você possa aproveitar? Você está querendo evitar qualquer tipo de problema, ter paz, ficar tranquilo, sem maior confusão? Qual que está sendo o objetivo hoje na sua vida? Você quer trabalhar, né? Trabalhar, e para depois você poder desfrutar? Quais objetivos? Você está querendo casar? Irmãos, são inúmeros objetivos. São muitos objetivos. Irmãos, ter objetivo é necessário. É necessário nós termos um objetivo, porque senão você vai viver uma vida vazia. E claramente objetivos bons, né? Algo que vai promover você, sua família, as pessoas que estão ao seu redor. Mas tem só um porém, e esse porém faz toda a diferença. Se o seu objetivo não estiver no Senhor, irmãos, ele vai ser em vão. Se o seu e o meu objetivo, ele não estiver no Senhor, infelizmente ele vai ser em vão. Porque todas essas coisas vão passar. Às vezes você quer ficar em paz e deixa de pregar o Evangelho, deixa de viver, deixa de vir ao culto, porque você está querendo ficar tranquilo, dar uma descansada, mas até esse descanso que você tem vai passar. Vai passar. E é necessário nós termos essa consciência, porque o nosso verdadeiro objetivo é um só, é servir o Senhor.
Amém? Por que nós chamamos Ele de Senhor, se nós não servimos eles? O que vai adiantar eu chamar Ele de Senhor? Não adianta nada. Porque a definição de Senhor, lá, realmente, é que nós somos servos dEle. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, os propósitos dEle. Aí você fala assim, então eu vou ter que parar tudo para poder servir o Senhor? Sim, você tem que parar tudo para servir o Senhor. Porque servir o Senhor vem em todas as coisas que você faz. Você pode servir o Senhor no seu trabalho, você pode servir o Senhor na sua escola, você pode servir o Senhor em qualquer lugar. Só que você precisa estar com esse objetivo de servir a Ele, né? Porque é para Ele e por Ele são todas as coisas, né? Se você viver sua vida procurando inúmeros objetivos, irmão, sem Deus, infelizmente, você não vai alcançar nada. Você não vai alcançar nada. E se você ainda negligenciar a sua consciência que Deus tem colocado, até o seu tempo de vida aqui na terra vai ser encurtado, infelizmente. Em relação ao objetivo, o que geralmente está na maioria das pessoas aqui, são vários, né? São muitos objetivos que nós temos pessoais, mas um objetivo que demanda bastante tempo dentro desse sopro de vida que Deus tem nos dado é o nosso trabalho. É importante trabalhar, certamente, faz parte de uma condição que Deus colocou para o homem, né? O homem deve trabalhar. Eu peço, irmãos, que nós possamos abrir lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis, no capítulo 3, no verso 17. Vê como Deus condicionou, ali em Gênesis, Deus condicionou todas as coisas, né? Quando Ele falou uma coisa ali, aquilo passou a ser daquela forma. Através da palavra de Deus, tudo que Ele falou passou a ser daquela forma. Então, lá em Gênesis capítulo 3, no verso 17, Deus fala assim a Adão: e Adão disse, visto que atendeis à voz da sua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Irmãos, nós estamos condicionados a essa causa e a esse efeito. Para você viver uma vida plena, você deve trabalhar. E quando nós falamos trabalho, não é apenas aquele trabalho dentro das empresas. As esposas que trabalham em casa, as esposas que trabalham fora, né? Nós que trabalhamos também, ou dentro ou fora. São todos os trabalhos, irmãos, que nós fazemos para poder ganhar o nosso sustento. É necessário realmente trabalhar. A palavra de Deus, ela nos mostra aqui muito sobre o trabalho, né? Mas o trabalho ele tem tomado uma importância no nosso mundo aqui, uma importância maior, muitas vezes, do que deveria. Porque nós estamos sempre ocupados, esse mundo tudo gira muito rápido, a gente fica muito preocupado com muita coisa. Você está sempre atrasado, você está sempre tendo que fazer alguma coisa, você está cheio de obrigações, irmãos. Irmãos, no Brasil, em média, o brasileiro fica em torno de 10 a 12 horas por conta do trabalho. Das 24 horas do dia, você fica praticamente a metade do dia em torno do trabalho. Por quê? Quando você acorda de manhã, você já está dentro daquele envolvimento do trabalho, que você tem que arrumar sua roupa, você tem que levantar, vai tomar banho, leva o menino na escola, depois você pega o ônibus ou vai de carro e tudo, você vai para o trabalho. Chega lá, você trabalha às 8 horas, né, 8 horas e 20, dentro das 44 horas semanais, e aí você é a mesma coisa para voltar. Então você fica muito tempo em prol do trabalho, sabe? E essa questão do trabalho, a gente fica tão focado no trabalho, eu não estou falando que é errado trabalhar, é certo porque é uma ordenança do Senhor. Mas o trabalho, irmãos, ele toma bastante tempo da sua vida. A grande parte da sua vida acordado, da nossa vida aqui acordado, é trabalhando. E depois do trabalho, o que acontece? Nós dormimos em média aí de 6 a 8 horas. Isso eu falo assim, mediante as estatísticas aí. E dormir de 8 a 6 horas. E resta para nós, assim, para a gente estudar, para a gente nos aperfeiçoar, para você estar com sua família, resta de 4 a 6 horas, dependendo do tanto que você dorme. Então, vai ficando cada dia mais difícil você parar para conversar com Deus. Não sei se você reparou. De manhã, a gente costuma fazer igual o Flecha, orando ao Senhor, obrigado, de sai fora. É jogo rápido. Você não para um minuto, assim, e bom dia, Senhor, bom dia, Espírito Santo,
bom dia Jesus, pega a palavra, medita ali, porque está muito difícil, tudo é muito corrido. Você está entre descansar, orar, ler e depois sair. Aí, infelizmente, o tempo que nós mais sacrificamos, infelizmente, irmãos, é o tempo de falar com o Senhor, de orar e de ler. Quando nós não sacrificamos, por causa do nosso objetivo, até a vinda aqui no culto para tomar a ceia. Porque na hora que você mais precisa, o momento que nós sacrificamos, eu falo por mim mesmo, é uma dificuldade. O momento que nós mais sacrificamos é o momento para Deus. O Daniel falou comigo outro dia, ele contou uma história, ele falou assim, imagina, Léo, Deus está lá esperando, olhando assim a gente, né? Falando, lá, o Léo acordou, agora ele vai falar comigo. Aí, não foi agora, né? Vamos esperar mais um pouquinho, mas mais ou menos ali na hora do almoço ele vai falar comigo. Aí o Léo vai almoçar, aí almoça e tal. Aí ele não falou comigo. Aí Deus está esperando, mas de tarde ele vai falar comigo. Aí a gente não fala com o Senhor de tarde. Chega na hora de dormir, agora ele vai falar comigo. Aí eu estou tão ocupado com tantas coisas, vai para lá para dormir. Aí eu só dou um tchau para Deus, ó Deus, tchau, e vai dormir. Nós estamos perdendo o tempo de poder observar. Isso é a coisa mínima da nossa parte. De orar ao Senhor, ler a palavra, isso é mínimo. Mas até o mínimo nós estamos com dificuldade. E por quê? Nós estamos vivendo a vida acelerado, irmão. E com um objetivo, infelizmente, muitas das vezes, que não está no Senhor. O nosso objetivo está o quê? Lá fora, está na correria, na nossa própria vontade, mas nós não estamos conseguindo pôr Deus em primeiro lugar, o reino em primeiro lugar. E colocar o reino em primeiro lugar não é simplesmente orar, igual eu estou falando com vocês, ou simplesmente ler, ou simplesmente vir ao culto. É viver a palavra, vivenciar a palavra. Então é necessário colocar o objetivo de Deus sobre todas as coisas. Alguém tem dúvida que nós podemos servir ao Senhor dentro da sua casa? Que você pode servir ao Senhor na tratativa com a sua esposa, na tratativa com seus filhos, com seus vizinhos? Alguém tem alguma dúvida que nós podemos servir ao Senhor na escola? Irmãos, quanto mais, infelizmente foi falado aí, essas coisas do mundo, quanto mais essas coisas têm acontecido, mais oportunidade de falar o Evangelho você tem. E muito mais de viver, muito mais de se santificar, de estar separado, né? E muito mais de você poder observar e viver a palavra e mostrar para as pessoas. Porque esse é o nosso verdadeiro objetivo, é servir ao Senhor. Isso é o nosso ponto focal, né? É necessário parar um pouco, é necessário olhar para dentro de nós. Isso quando eu estou falando, irmãos, o Ronaldo fala muito isso. Aquele que prega é o primeiro que escuta. Eu falo para mim mesmo. É necessário cada um olhar dentro de si mesmo e ver se nós estamos, igual foi falado na oferta aqui, né? Dando o que sobra ao Senhor, sabe? Se der, eu falo de Deus. Se der, eu vou orar. Se der um tempinho, eu vou orar. Será que nós estamos entregando isso ao Senhor? Será que nós não estamos deixando de colocar Ele em primeiro lugar? Irmão, se é isso, nós estamos perdendo o nosso objetivo e o nosso propósito. Deus, Ele não é Deus de segundo lugar. Deus não ocupa segundo lugar. Ou Deus, Ele está no topo do topo de todas as coisas. Ou Ele está no trono do seu coração. Ou, infelizmente, Ele não está. Você não vai conseguir dividir a glória com Deus. A palavra de Deus, ela vem falando, tratando disso em muitos aspectos. Você não vai conseguir ser uma pessoa diferente lá fora e depois aqui ser uma pessoa que agrada a Deus. Mas não vai conseguir mesmo, porque quem não pode ver, está vendo que é Deus. Ele vê você o tempo todo. E Ele espera que você o busque. Ele espera que eu busque Ele a cada dia mais nas nossas ações e nossas atitudes. Irmãos, e tudo isso, trazendo esses objetivos, eu falei só do trabalho aqui, né, diretamente. Mas tem muitas outras coisas roubando o seu tempo de vida, sabe? Tem coisas que nós estamos fazendo que chega até a ser em vão. Nós fazemos por fazer. E podemos dedicar esse tempo ao Senhor, podemos dedicar a primícia do nosso tempo, a primícia da nossa vontade ao Senhor. E essa é a vontade do Senhor. Só que para isso nós temos que abrir os nossos corações, para realmente servir ao Senhor e podermos realmente falar que Ele é o Senhor das nossas vidas. Esse é o nosso propósito, né? E esses objetivos que a gente tem aqui na Terra,
Se ele estiver em Cristo Jesus, ele vai dar frutos, e muitos frutos. Mas quando ele não está em Cristo Jesus, fica uma coisa penosa. Aí, quando você, às vezes, irmãos, a gente vem para o culto desanimado, e é normal, às vezes nem todo mundo, tem dia que você está muito animado, tem dia que você está desanimado, mas tem vezes que está tão difícil vir ao culto, sabe? Tem vezes que está tão difícil ler a palavra. Pô, mas aquele cara está falando tanto lá na frente, não, demorando. A gente não consegue, por quê? Nós estamos com o coração fechado. Só que isso chega a doer. Porque às vezes nós estamos sentados e o cara está falando, às vezes nós estamos desconectados, nós estamos tão preocupados, nós temos que chegar em casa e fazer comida. Cadê? No amanhã tem que trabalhar, amanhã tem que fazer isso. Aí o que acontece? A palavra, aí dói quando você escuta, mas você não entende, mas está doendo. Não, estou doido para ir embora, você está me incomodando. E vai incomodar mesmo, que a palavra ela vem cortando. Mesmo você não está entendendo, você está incomodando, às vezes, nossa, esse cara não para de falar, eu estou querendo ir embora. Mas ela vai cortando, ela vai doendo. E ela dói mesmo, e é assim mesmo, porque ela separa. Ela separa o certo do errado. Só que, hoje aqui, é para que nós possamos pegar esses objetivos, essa visão que você está tendo, e olhar para dentro de você mesmo, e orar a Deus, e ver se isso é a vontade do Senhor na sua vida. Se realmente você deve dedicar todo esse tempo para as coisas que você está querendo. Ou se você deve repensar, orar ao Senhor, e ver que quando você pôr a vontade do Senhor em primeiro lugar, aquilo já não vai caber. Então é algo de reflexão para nós, que Deus tem nos mandado. Agora, uma coisa interessante, que é a coisa suprema, é que servir ao Senhor, quando você alcançar o objetivo, nós conseguimos alcançar esse objetivo. Eu não estou falando aqui, irmãos, para um ou outro, não tem nada a ver. Eu estou falando para mim mesmo, assim, para com os irmãos, uma mensagem do Espírito Santo. Mas assim, quando nós chegarmos a observar essa vontade do Senhor, o nosso objetivo, quando ele for concluído em Cristo Jesus, quando nós estivermos com o nosso objetivo lá em Cristo Jesus, vai ser algo superior. Não vai ser um objetivo que foi alcançado e logo eu vou ter que procurar outro. Não. Ali você vai estar na plenitude, ali você vai estar cumprindo toda a função que o nosso Senhor quer. E é muito bom saber que nós somos chamados a ser filhos de Deus através de Jesus. Sendo filhos de Deus, nós somos co-herdeiros de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos co-herdeiros. Não tem um objetivo maior do que esse, irmãos. Nós vamos partilhar da glória do Pai em Cristo Jesus e no Espírito Santo. Lá, irmãos, vai ser uma coisa maravilhosa. Se tem um objetivo que vale a pena é esse, né? Não haverá mais dor, irmãos, lá. Essas dores que te acomodam aí, igual o André falou da Ana, ou qualquer outra pessoa que esteja com dores, não, lá não vai ter isso mais não, irmãos. Nós não vamos precisar procurar médico por causa de dor, nada disso não. Lá não vai ter injustiça, tem muita gente que se indigna com as injustiças que estão acontecendo no mundo, mas lá não vai ter nada disso não, irmãos. Não vai ter injustiça, né? Todas as coisas, a fome, né? Essa destruição que nós vemos, essa ação do demônio que tem aí no mundo, tudo isso já vai ser passado. Nada disso vai te afligir mais não. E uma coisa assim que me toca meu coração é que o Senhor vai limpar toda a lágrima do seu olho. Você pode chorar o quanto você quiser aqui, irmão, vai ser difícil pôr o objetivo de Cristo em primeiro lugar, vai ser difícil. Você vai chorar, nós vamos sofrer juntos, irmãos. Estaremos juntos. Mas quando chegar lá, que nós alcançar o objetivo, completar a carreira da fé, o próprio Deus, irmãos, Ele vai limpar toda a lágrima dos seus olhos. Ele vai limpar toda a lágrima dos meus olhos. E é isso que é importante para nós. Nós começamos a deslumbrar, através da palavra, como vai ser tão bom lá. Vai ser a suprema coisa que vai nos acontecer. Então, esses objetivos que nós temos aqui na terra, se ele não tem função de servir ao Senhor, se você vê que ele está atrapalhando, procure, irmão, ir para o lado onde que você possa servir ao Senhor. Procure sempre ir para o lado onde que o Senhor está esperando de nós. Amém, irmãos? Que o Senhor seja louvado, a palavra do Senhor. Muito bom, Léo, que Deus continue usando a sua vida.